Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Nildo Ferreira, eu sou bispo da Sara Nossa Terra e atualmente eu moro aqui na região de Boston, Massachusetts. E eu acredito que você já tenha ouvido falar na Rota 66 ou a Road 66. Ela está localizada aqui nos Estados Unidos e com certeza ela é a mais famosa rodovia americana. A Rota 66 foi inaugurada em 1926 e foi o palco de sonhos e desafios de muitos jovens na década de 50, 60. Ela trouxe muito progresso e esperança para o país. Ela ficou marcada como o ícone do espírito americano. A Rota 66 tem quase 4 mil quilômetros de extensão e liga os estados americanos de Illinois, Missouri, Kansas, Texas, Oklahoma, Novo México, Arizona e a Califórnia, a famosa Califórnia, né? O estado da Califórnia. Ela diminuiu a distância de carro entre Chicago e Los Angeles em mais de 200 milhas, 300 quilômetros mais ou menos, 300 e poucos quilômetros, né? E foi nela que foi aberto o primeiro McDonald's aqui dos Estados Unidos, né? Ela foi incorporada ao New Deal durante a Grande Depressão Americana, ali na década de 30, né? Ela deu emprego para muitos jovens mesmo que necessitavam naquele momento. E ela foi o caminho de movimentação de material logístico do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Rota 66, ela foi muito importante, inspirou muitos livros, músicas e vários filmes, como o Easy Riders, o Forrest Gump e aquele famoso filme, né, o animado, né, o Cars. Eu e a Esther, a minha esposa, nós já estivemos em Chicago, onde a Rota 66 inicia, e também em Santa Mônica, onde ela termina. Em Illinois, nós percorremos uma parte dela, né? Nós sentimos o vento da aventura ali, né? Foi muito gostoso, um dia maravilhoso. Foi no dia do meu aniversário, inclusive, foi o presente de aniversário, né? Ela não faz parte mais do sistema de highway americano, né? Mas continua atraindo inúmeros turistas que querem dirigir nessa parte da história americana tão interessante. Provavelmente eu vou comentar algo sobre ela em um e outro vídeo que eu vou estar fazendo aqui com vocês. Mas hoje o meu propósito é iniciar esse projeto com você, te trazer o prazer de percorrer Rota 66 espiritual. Sim, eu estou falando da Bíblia Sagrada, né? Onde com certeza você vai adquirir conhecimento, sabedoria e crescimento espiritual. A Bíblia é a Rota 66 mais segura de se percorrer e com certeza nos levará para o destino que Deus preparou para cada um de nós. Portanto, eu peço que você compartilhe essa notícia com seus amigos e envie o link nos seus grupos e assim você crescerá e o nosso projeto também se expandirá. Vamos viajar? Para essa primeira viagem, eu quero trazer as informações básicas da Rota 66 espiritual e deixando claro que a minha referência é a Bíblia cristã evangélica, ok? Então vamos lá. A Bíblia, ela vem do grego biblion e significa conjunto de livros. Então não é um livro, é um conjunto de livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Totalizando, tcharam, 66 livros, é claro. E são aproximadamente 40 escritores. Prefiro usar esse termo de escritor porque eu creio que esses homens não foram os autores, né? Pode ter sido os coautores, porém muito mais escritores inspirados pelo Espírito Santo, segundo o que diz a própria Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Mas, por favor, não se preocupe se eu às vezes usar autor, pois é a força de expressão, né? Então não liga para isso não, né? Tá bom? Então vamos lá. O Antigo Testamento é dividido em 5 categorias. O Pentateuco, compostos por 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os históricos, onde encontramos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois vem os poéticos. Quais são os poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E então nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E finalmente, para fechar o Velho Testamento, vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são grupos de livros. Então, no Velho Testamento fica assim, 5 livros, depois 12 livros, depois 5 novamente, e 12 livros. E a gente fecha, tá bom? Nós podemos dividir o Novo Testamento também em 5 grupos, ou 5 categorias.
Primeiro são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois o livro histórico de Atos. Depois as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 a Timóteo, Tito e Filemão. Depois nós temos as epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas. E finalmente, fechando o Novo Testamento, nós temos o livro profético, Apocalipse. Então, nesse caso, os grupos ficaram 4, são os evangelhos, depois um livro, que é o histórico, depois 13 são as cartas paulinas, 8 as epístolas gerais, e um que é o Apocalipse, a revelação, o profético, né? É importante dizer que quando nós tratamos da ordem cronológica da Bíblia, os livros tomam novos lugares. Por exemplo, os teólogos dizem que o livro de Jó, que nós encontramos quase lá na metade da Bíblia, né? Provavelmente ele conta a história do que aconteceu na época dos patriarcas. Ou seja, lá no começo lá da Bíblia. Então ele estaria mais ou menos por ali, né? E depois vem o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, na sua maior parte escrito por Davi, seus levitas, e por Salomão, né? Portanto, fazem parte do período dos reis, que foram escritos lá entre 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, né? O livro de 1 e 2 Crônicas, né? Apesar de aparecer antes de Esdras, né? Ele foi escrito provavelmente por Esdras, depois que Israel voltou do cativeiro. Então Esdras, ele queria o quê? Recontar a história, então ele escreveu 1 e 2 Crônicas. No Novo Testamento, se nós pensarmos em quando foram escritos os livros, o livro de Tiago é colocado como o primeiro livro que foi escrito. Mas para facilitar, então eles fizeram o quê? Colocaram os evangelhos primeiro, contava a história de Jesus, depois Atos, a história da igreja, então finalmente as cartas, né? Algo interessante também é que existem os escritores que escreveram mais de um livro no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, ele escreveu 5 livros, né, primeiros da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Samuel é considerado o escritor de Juízes, Ruth e Samuel, talvez 1 Samuel, né? Jeremias é considerado o escritor de 1 e 2 Reis. Esdras escreveu 1 e 2 Crônicas, os livros de Esdras, Neemias, e pode ter sido inclusive o organizador do livro dos Salmos. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E é claro, Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações também. No Novo Testamento, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Diz inclusive que era um livro só e que depois foi dividido, né? João escreveu o Evangelho de João, ainda as suas 3 cartas e o Apocalipse. Pedro escreveu, provavelmente pelas mãos de um discípulo, né, de João Marcos, o Evangelho de Marcos, mas isso não é muito certo, né? Mas ele escreveu 1 e 2 Pedro também, provavelmente ditando, diziam que ele não tinha escrito. Paulo escreveu os 13 livros no total, que eram suas cartas, né? Aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, como eu citei antes, né? Colossenses, Tito, Filemão, né? Enfim. Queridos, a Rota 66 Espiritual é maravilhosa demais e nós vamos ter muita coisa para aprender. Então o que eu quero é orar com você, mas antes eu quero te pedir que você possa compartilhar com outras pessoas o link, que você possa fazer a sua inscrição e que você possa também deixar o seu gostei, que é muito, muito importante, tá bom? E sempre olhe, eu sempre vou deixar aqui ou no card de cima ou na descrição do vídeo embaixo, eu vou deixar alguma coisa importante para você, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso aprendendo da tua palavra. Deus, assim como a Rota 66 Espiritual é tão interessante para muitas pessoas que vêm aos Estados Unidos, ó Deus, eu tenho certeza que aqueles que quiserem vão de fato crescer muito na Rota 66 Espiritual. Que o Senhor nos dê em cada viagem, ó Deus, uma porção da sua sabedoria, em nome de Jesus. Abençoe a cada um agora, põe a tua mão sobre os familiares, sobre cada vida, sobre o desejo do coração de cada um, e abençoe para que nós possamos continuar nessa rota maravilhosa que é a Rota 66 Espiritual. Amém. Amém? Deus te abençoe muito, muito, muito. E a gente se vê no próximo vídeo na Rota 66 Espiritual. Deus abençoe.